Muito bem, povo de Deus. Primeiro, vamos conhecer os personagens dessa nossa história, né? Que a gente vai aprender. Nós vamos aqui girar o nosso aprendizado desses tempos com 4 personagens, tá? Elias, Acabe, Jezabel e Baal. Você vai aprender sobre essas pessoas, tá? E a gente vai tirar os ensinamentos que o Senhor quer nos ensinar a partir desses personagens, né? Quem foi Elias, quem foi Acabe, quem foi Jezabel e Baal. Cada dia a gente vai explicar um pouquinho sobre cada um, que não dá para falar tudo num dia só, e senão também você não iria aprender direito. Ia ser muita coisa, num dia só acaba você não aprendendo nada. Então quero começar hoje, agora, falando sobre Elias. Elias, ele era conhecido, povo de Deus, como o profeta do fogo. Por que o profeta do fogo? Porque Elias, em algumas ocasiões, orou e o fogo desceu, tá? Literalmente, não é essa expressão de crente, o fogo desceu. Não, o fogo mesmo, caía fogo do céu. Então, quando você ouvir a expressão profeta de fogo, do fogo, esse era o título, né? Ou foi o título que Elias recebeu. E assim, quem era Elias? É interessante, povo de Deus, como Deus trabalha, porque quem era Elias? Não se sabe muito sobre Elias. Sabe como é que Elias aparece pela primeira vez na Bíblia? Assim, ó. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, veja bem, como que surge Elias, esse profeta que tanto se fala, surge assim. Ninguém sabia quem era, não era uma pessoa de expressão, ninguém conhecia. Mas Elias, ele dá aqui uma pista de quem ele era, tá? Ele fala, mostra pra gente aqui por que ele surge e causa no cenário bíblico, no cenário cristão, inclusive, que no Novo Testamento também vai citar Elias. E esse homem, ele consegue, povo de Deus, entrar num seleto rol que tem apenas 2 pessoas que a gente tem conhecimento que não conheceram a morte. Presta atenção para você entender, se você nunca ouviu falar. Esse homem que aparece desse jeito aqui, do nada, ele também vai sumir do nada. Ele
juntamente com Enoque. Ele e Enoque são as duas pessoas que a Bíblia cita que não conheceram a morte. Eles foram arrebatados. Elias, segundo a Bíblia, não morreu assim como Enoque. Elias foi tomado por uma carruagem de fogo e levado para os céus. Mas o que esse homem tinha de tão especial assim para ter causado uma revolução em um país completamente afastado de Deus? E o que ele tinha de tão importante para que Deus nem deixasse ele morrer? O segredo, povo de Deus, está aqui no finalzinho dessa frase. Veja que ele era uma pessoa normal. Ele era conhecido como Tisbita. Ele morava numa região chamada Gileade. Não era uma região importante, era uma região comum. Mas o final dessa frase aqui, dessa palavra aqui, ela fala muito sobre quem era Elias. Ele diz: perante cuja face eu estou. Vive o Senhor, o Deus de Israel, aquele em quem eu estou perante a face dele. Então, presta atenção, povo de Deus. A gente pode resumir quem era Elias como aquele que vivia na presença de Deus. Quem está compreendendo, pastor? Ele era quem? Ele era formado onde? Filho de quem? Era rico? Não sei. A Bíblia faz questão de deixar bem claro que o currículo de Elias tinha apenas uma coisa importante, que era alguém que vivia na presença de Deus. Isso aqui é muito forte, povo de Deus. É muito forte para mim como pastor, é muito forte para você como ovelha, para a gente entender qual é o segredo que pode fazer uma pessoa vencedora, uma pessoa vitoriosa, uma pessoa marcar o seu tempo. Ela não simplesmente passar por essa terra e ser lembrada talvez como um zero à esquerda, um ninguém, uma sofredora, uma pessoa que nasceu para sofrer. Olha o segredo de uma pessoa ser vencedora com Deus: estar perante a face de Deus, estar na presença de Deus. É por isso, povo de Deus, que eu bato aqui, que você tem que buscar, você tem que levar a sério sua vida espiritual. O segredo para você vencer todas as lutas que você está enfrentando é Deus, é você buscar a Deus, é você levar Deus a sério, é você não brincar. Ei, Betel, presta atenção. É você não achar que você só vindo aqui esporadicamente e botar aqui um monte de problemas que você está passando e pedir para o pastor orar, que isso vai resolver. Você já tem tentado isso, pelo amor de Deus. Você não nasceu hoje. Quantas igrejas você já rodou? Para quantos pastores ou padres, sei lá, você já pediu oração, já pediu reza? Quantas campanhas você já fez aí, quantos votos você já deu e não funcionou assim? Tá na hora de abrir a cabecinha agora e olha,
A palavra do Senhor diz que a gente só muda de vida, a gente só experimenta a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida, boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida, quando a gente muda a nossa mente, quando a gente começa a mudar o nosso entendimento, mudar a cabeça. Ei, vem cá, mulher, abre essa mente. Não pode ser Gabriela. Você precisa aprender isso. Não seja Gabriela. Você conhece quem é Gabriela? Já ouviu falar de Gabriela? Você não pode ser esse tipo de gente, esse tipo de pessoa. De jeito nenhum. Você não pode, você tem que... Não quero ser Gabriela. Amém? Você não sabe quem é Gabriela? Alguém sabe quem é Gabriela aqui? Não? Então eu vou te dizer. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Já ouviu essa canção? Gabriela? Tem muita gente que é Gabriela. Ah, não, eu sou assim. Ah, eu vou morrer assim. Está repreendido em nome de Jesus. Nós temos que viver numa constante evolução, povo de Deus, querendo sempre mais e mais aprender, conhecer, prosseguir em conhecer esse nosso Deus. Então, não, você não é Gabriela, você nasceu assim, mas você não vai morrer assim. Você vai mudar. Você tem que mudar. Você precisa mudar. E é isso que diz Romanos. A gente só experimenta boa, perfeita e agradável vontade de Deus com a renovação da nossa mente. Então é isso que o pastor ele quer fazer aqui, uma renovação da sua mente, tirar esse espírito religioso que você tem de achar que tudo... Tem gente que não é aberto a aprender absolutamente nada. Não é assim. E aquela pessoa... Não é assim. A fé, ela é livre. A fé, ela não pode ser engessada. A fé, ela é individual. Cada pessoa acredita de um jeito, de uma maneira. Então a pessoa não tem como eu engessar você. Olha, você só vai ser abençoado desse jeito. Abra a sua mente para você aprender, para você conhecer, para você crescer. Então, o segredo de Elias estava nisso. Ele estava constantemente na presença de Deus. E é o que eu desejo para nós aqui da Betel, que a gente aprenda a estar perante a face de Deus. E aí ele se apresenta naquele momento, está um momento crítico em Israel, povo de Deus. Vamos entender o contexto histórico. O momento está crítico, o momento está terrível. O povo se afastou completamente de Deus. Acabe e a sua mulher Jezabel fizeram o povo se afastar. O povo abandonou o Senhor, começou a praticar uma idolatria tremenda e a servir a um Deus chamado Baal. E aí Deus então manda Elias vir e ser a voz dele, reprovando aquelas atitudes tanto do rei quanto da rainha e do povo. Então ali Elias arruma um sério problema, povo de Deus, porque ele começa a ir contra o sistema que está governando na época. Ele vai contra o sistema e a primeira coisa que ele fala, diz, olha, vai ter seca. Olha só, agora a gente começa, presta atenção, a entrar nos dias atuais. Vai ter seca, não vai chover no país inteiro até que eu diga que vai chover, segundo o que o Senhor mandou eu falar para vocês. Se ele falou isso naquela época, imagine se alguém chegar hoje e falar que em nome de Jesus ou em nome do Senhor Deus, olha,
não vai chover, vai haver uma crise, olha, vai haver um desemprego, tal. Sabe o que iam dizer? Ia sair em todas as redes sociais que o pastor está fazendo um discurso de ódio. Olha que pregação desse pastor, olha o discurso de ódio. Como pode esse pastor dizer que é de Deus? Cadê? Não se vê o amor nele? E Deus é amor. Alguém está conseguindo acompanhar o pastor? Discurso de ódio? Não, povo de Deus. Falar a verdade, aquilo que Deus anuncia, não é discurso de ódio, é a verdade. Na verdade, são as pessoas que estão provocando a ira do Senhor, com essa desculpa sempre de que Deus é amor, como se Deus, sendo amor, tivesse que aceitar a maldade do ser humano. Então, se hoje Elias chegasse e falasse assim: olha, não vai chover, não vai chover, até que eu diga que vai chover. Primeira coisa, iam dizer isso, que ele não tinha Deus, que isso não era de Deus. Segundo, que ele era arrogante. Quem era ele para dizer que não ia chover? Ia sair em todas as redes sociais que ele era uma pessoa que não era de Deus. E como pode? Que Deus é esse que não vai fazer chover? Se não chove, não vai ter plantação, não vai ter comida. Não... Então, que todo mundo pensasse nisso antes de desobedecer a Deus. Elias não surgiu do nada para falar isso. Elias surgiu porque Deus mandou. E mandou por quê? Porque o povo tinha se afastado dele. Então, é muito interessante como é que é a cabeça das pessoas. As pessoas se afastam de Deus, presta atenção, se afastam de Deus e depois querem explorar ou cobrar o amor de Deus por elas. Você está entendendo, pastor? Ou está difícil de compreender? Se afastam de Deus e querem depois que Deus continue amando elas. Não, porque Deus é amor. Mas e o seu amor por Ele? E o seu respeito por Ele? E a sua obediência? Quer dizer que é um amor de mão única? Não é via dupla? Não é Ele me ama e eu amo Ele? Nós estamos vivendo períodos nesses em que querem cobrar o amor de Deus, mas eles demonstram seus amores por Baal. É a mesma coisa que se vive hoje em dia, povo de Deus. E se alguém falar contra isso, olha, como pode, ou então, como eu comentei ontem, a Bíblia agora precisa ser reescrita, tem que adaptar a Bíblia ao egoísmo e à vontade desenfreada das pessoas de fazerem o que é errado. Então, Elias chegou aí, falou isso, e aí ele some. Deus manda ele ir para um local onde ali Deus vai sustentar ele. E povo de Deus, não chove, presta atenção, não chove durante 3 anos e 6 meses. Imagine você, se fosse hoje, se Deus mandasse dizer que não vai chover, só iria chover lá beirando os anos de 2027. Você faz ideia do que é isso? A gente ficar de hoje até quase 2027 sem cair uma gota d'água em nenhum canto desse país. Uma seca tremenda. Como é que você acha que ia ficar esse país?
Imagina só. Não ia ter plantação, certamente ia faltar comida, ia faltar luz, porque a gente vive de usinas hidroelétricas, então os reservatórios certamente iam secar, ia faltar luz, ia faltar comida, muita gente ia ser mandada embora, pode ter certeza, ia ser um caos. Aí poderiam dizer, não, mas não pode ser, Deus não pode fazer isso, Deus não faz isso, como é que é a pessoa passar fome? Epa, não, é aí que está um engano, não foi Deus que fez, foi a escolha das pessoas de se afastarem dele que fez isso. Foi a atitude, cada escolha que a gente faz tem uma consequência, amém? Não adianta eu querer tomar uma atitude errada e quando vier as consequências eu culpar a Deus. Espera aí, quando eu tomei a atitude, eu deveria entender, aquilo ali vai gerar uma consequência. E durante 3 anos e 6 meses não choveu. E aí Deus então chega para Elias depois de 3 anos e 6 meses e diz assim, vai, encontra-se com Acabe é o rei, a gente não vai aprender sobre isso, e diz para ele que eu vou fazer chover. Aí olha como é o pensamento do mundo, povo de Deus, com relação às coisas de Deus. O mundo tem esse pensamento aqui, ó. Para as pessoas desse mundo, os valores são invertidos. Você sabe me explicar? Alguém aqui saberia me explicar o que são valores invertidos? Me ajuda aí, me dá uma explicação. O que é um valor invertido nesse sentido para as pessoas? Por que que o mundo tem valores invertidos? O que seria isso? Eu vou explicar, mas só gostaria de saber se você tem ideia do que seja isso, tá bom? E se você está gostando, não esquece, povo de Deus, de marcar o gostei para se espalhar este nosso culto, tá? E depois você compartilhar, não esquece, tá? Vamos lá. Gostaria que vocês me dissessem, pastor, o que é valores meu Deus do céu, invertidos? A irmã falou assim, que ela fica 2 dias sem água, já fica desesperada. É verdade. Marilda Cota disse assim, valor invertido é o que é certo é o errado e o que é errado é o certo. Pronto, tá explicado aí. Isso é um valor invertido. Eu pergunto, é assim que o mundo considera? A gente vive em tempos assim, povo de Deus? Sim ou não? Em que se você faz o certo, você está errado. Mas quem faz errado é quem está certo. Quem procura andar com uma vida correta é errado, é extraterrestre. E quem faz tudo errado é aplaudido. Ganha seguidores no Instagram, no Facebook. É famoso, fica famoso. Fez besteira, é famoso. Isso é valor invertido. Olha como era exatamente assim nos dias de Elias. Olha só. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu o perturbador de Israel? Olha só, povo de Deus. Quando o rei, Acabe é o rei, encontra-se, aí é quando Elias vai anunciar para ele que vai orar para chover. Já passaram 3 anos e 6 meses aí, está uma seca, o país está arrasado. E todo mundo sabia que tinha sido Elias que tinha falado que não ia chover. Aí quando ele encontra, ele não conhecia Elias, nunca tinha encontrado Elias. Essa é a primeira vez. Ele só conhece a fama de Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe, és tu
ó perturbador de Israel. Então, na cabeça de Acabe e na cabeça das pessoas, de quem era a culpa do país estar daquele jeito? Segundo essa afirmação, quem era o culpado? Elias. Ou Deus, né? Eles diziam, esse é, devia falar assim, o maluco daquele Elias, e o Deus cruel dele, Deus que não tem amor. Que Deus é esse que esse homem aí prega, que fez, olha só a desgraça que tá, todo mundo passando fome, pessoas morrendo de fome, que Deus é esse? Na cabeça deles, Elias era o perturbador, ou seja, a desgraça não era por causa deles, não era o caminho que eles tinham escolhido, não era a idolatria deles, era Elias. Agora vai a minha pergunta: é diferente dos dias de hoje, igreja? É diferente? Tanta gente, desculpe, ruim, fazendo um monte de besteira, falando contra Deus. O sujeito, não sei se vocês viram, urinando em cima da Bíblia, falando, olha, coisas absurdas. Tá aí na internet para todo mundo ver. Um perito tal aí fazendo isso, urinando em cima da Bíblia. A outra dizendo que a Bíblia está ultrapassada. Pastores dizendo que a Bíblia tem que ser readaptada aos tempos atuais. E aí, estão nem aí. Hoje se idolatra, se propaga o satanismo assim abertamente. E aí, quando vem as desgraças, como a gente passou aí a pandemia, aí as pessoas querem perguntar: cadê esse Deus? Que Deus é esse? A resposta de Elias foi essa, povo de Deus. Olha só, Elias não ficava calado. Então disse Elias: eu não tenho perturbado Israel. Olha só, mas tu e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor para seguistes a Baalim, ou os Baalins, né? Então Elias diz para ele: olha, quem está perturbando Israel é você e a casa do teu pai, que se afastaram de Deus, levou o povo a se afastar de Deus para seguir a Satanás. A perturbação vinha daí, não era de Deus. Então, qual é o motivo de tanta desgraça? Qual o motivo da vida da pessoa estar destruída? Qual o motivo desse país não ir para frente? Muda governo, entra governo, fica essa briga, direita, esquerda, nem direita, nem esquerda, nem centro, não vai mudar. Por quê? Porque não é a direita, não é a esquerda, não é o centro. É as atitudes que as pessoas que se dizem assim tomam e vão levando cada vez mais as pessoas para longe. É isso que eu tenho falado para vocês: tomem cuidado. Deixa de parar de ouvir gente que não tem nada a ver com Deus, jebuseus. Tem muita gente aqui que fica acompanhando o jebuseu, pessoa que não é de Deus, pessoa que é satânica mesmo, faz sacrifícios para Satanás e tudo. Aí fala uma coisa e você acha que essa pessoa está falando o certo. Não, porque fulano é muito estudado, muito inteligente, isso não significa nada. Pode ter conhecimento humano e zero conhecimento de Deus. Acorda, pelo amor de Deus, povo de Deus, acorda. Sabe o que a gente precisa? Precisa disso aqui, ó. Deixa eu fechar com isso aqui, por favor. Olha,
vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. A gente precisa buscar a face de Deus, povo de Deus. Não buscar essas presepadas, mas buscar a face de Deus. Deus nos abençoe, povo de Deus.